social. É muito importante na vida. Esses problemas que nós passamos, assim como ele falou aqui, que muitas vezes vai socorrer alguém, ou por telefone, ou pessoalmente, e passa uma decepção, faz com que a nossa fé cresça. E a principal semelhança entre vocês é que vocês fazem o bem com a fé de vocês. Vocês procuram ajudar as pessoas, principalmente quem necessita, isso é algo muito bacana. A fé é algo intangível, é o que a gente não consegue visualizar. A gente só sente. A gente sente e acredita como verdadeiro. Se a pessoa não tem fé de nada, não acredita em nada, não falando só de religião, acreditar em uma religião, mas se a pessoa não tem fé de que vai dar certo alguma coisa na vida dela, a pessoa vive pelo quê? Eu ia até brincar, dizer que eu queria ver o Vasco campeão, mas... Eu acho que tá muito difícil, né? Então, eu tenho essa esperança, de vir. Olá para você que está assistindo, meu nome é Isaac e esse é o primeiro episódio do IBcast. O tema que iremos abordar hoje é a fé. E o objetivo aqui é compreender as diferentes perspectivas acerca dessa mesma temática. Olá, meu nome é João e como nosso amigo Isaac disse, esse é o primeiro episódio do IBcast. O que é o IBcast? É um podcast criado pelo Instituto Baixeiro de Ensino, onde nós vamos abordar diversos temas bem interessantes, onde você aí que está assistindo pode se divertir, pode ser agregado na sua vida, pode agregar bastante na sua vida. E eu queria te apresentar agora nossos participantes. Palmas. Por favor, palmas. E para começar então, a gente gostaria que vocês, um de cada vez, se apresentassem para que o pessoal de casa consiga conhecer vocês também. Aí vocês decidem quem vai primeiro. Pode começar, por favor. Bom, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Assembleia de Deus aqui na Itaota, sou pastor do Sul, também sou pastor do Egito, uma congregação de Castilho. Sou casado, tenho um casal de filhos e atualmente sou também aposentado. Pois bem, meu nome civil é Alex dos Santos, sou engenheiro mecânico, sou militar, casado, também um casal de filhos. Dentro do contexto espiritual, eu sou sacerdote do Candomblé, sou dirigente da Inzo Mundele e Alemba Junsara, localizado em Guaratiba, né? E lá, além de trabalhos de âmbito religioso, também realizamos trabalho de caridade, entrega de cestas básicas, fornecimento de alimentos, enfim. Esse sou eu. Muito obrigado pela participação de vocês. Por favor, se sintam muito bem-vindos. Isso aqui é um lugar para a gente conversar, para a gente bater um papo, descontrair um pouquinho. Eu já queria implementar a nossa primeira pergunta, uma pergunta bem básica. Creio que vocês têm uma perspectiva diferente, né? E o que é a fé na sua perspectiva? Então, fé. O dicionário define bem, né? Um substantivo feminino que significa confiança absoluta em algo ou em alguém, né? É algo que você não vê, mas que você sente, que se torna verdadeiro, né? Que te direciona, que lhe sustenta, que lhe guia, né? Então, a fé, no contexto, e eu vou falar de novo o nome até para vocês gravarem. Tata Efamim, esse é meu nome religioso, né? Nome civil Alex, meu nome religioso Tata Efamim. Então, a fé é basicamente isso, né? A fé é algo intangível, é o que a gente não consegue visualizar. A gente só sente. A gente sente e acredita como verdadeiro, né? O que nos orienta, é o que nos mantém firmes, fortes, frente à diversidade. Como o próprio dicionário diz, né? É uma confiança absoluta em algo e em alguém. Show, muito interessante. Você, pastor? Eu também penso nessa mesma lógica, só que existe uma fé chamada fé natural, né? Que é a fé que a gente entra no ônibus e entende que o motorista vai nos guiar para o lugar que a gente quer, que a gente entra no avião e crê que ele vai chegar ao destino, a nossa chamada fé natural. Uma lembra disso é que a fé é aquilo que a gente acredita, é crer, acreditar. Então,
Então, tem essa fé natural que a gente conhece, todo mundo tem essa fé natural, ela é o que conduz o dia a dia nosso, que a gente vai deitar, vai acordar, e por aí. E também tem o lado espiritual, que é a fé espiritual, que é acreditar num ser supremo, alguém que possa ajudar no momento difícil, como uma doença grave, que não tem cura. A gente coloca a nossa fé num Deus que tem um poder sobrenatural para nos dar essa vitória, para nos trazer essa cura, esse milagre, que a gente chama de milagre. Então, aí existe para mim dois tipos de fé: a fé natural e a fé espiritual, que é a fé com uma crença, motivada a acreditar num Deus que é capaz de te curar. Exatamente. E como a fé de vocês ajudam a vocês superar aquelas barreiras que parecem ser insuperáveis, dificuldades que vocês acham que não vão conseguir e acabam conseguindo? Como a fé ajuda isso? Porque, do nosso ponto de vista, tem muitas coisas que, hoje em dia, a gente, talvez, na nossa idade assim, né, está terminando o ensino médio, a gente vê que, caramba, isso aqui está quase impossível de eu entrar numa faculdade, de eu passar no Enem. E como é que a fé ela pode ajudar a gente nesse momento a atravessar essa adversidade, atravessar essas dificuldades que a gente tem? Como a gente é novo, a gente tem muita dúvida também sobre isso. Posso contar um pouco da minha experiência? Com certeza. Então, eu, no meu período de adolescência, eu passei por alguns percalços, né? Já saindo da adolescência e entrando já na fase adulta, eu passei por alguns percalços. Eu já era praticante, já iniciado, dentro das religiões tradicionais, né? Ou seja, o candomblé, e, de repentemente, até então, minha namorada, hoje minha esposa, ela estava grávida. Eu fazia uma faculdade federal, Centro Federal de Educação Tecnológica, que para entrar foi bem complexo, a fé também me suportou para que eu pudesse ter força, resiliência, até conseguir chegar nessa instituição. E no meio do caminho, eu fui acometido, né, desse momento de ser pai sem estar preparado, né, com 23 anos, 24 anos, com uma série de ideias, uma série de sonhos, né, e de repente eu me vi travado por essa questão. Ter que sustentar uma esposa, filhos, concluindo uma faculdade, como eu disse, pelo fato de ser federal, ela me absorvia em 2 turnos, né, diurno, né, e por muitas vezes noturno. E na parte da tarde ali eu fazia o meu estágio. E eu acreditava que eu não conseguiria concluir, né? Eu tinha um sonho de fazer o mestrado, e a fé foi o que me suportou. Eu acreditava, né, nesse algo intangível que poderia me fortalecer para poder concluir. Foram momentos difíceis, porque eu até então eu não trabalhava, eu não tinha renda, e de repentemente eu tive que me reinventar, né? E quem me suportou, insisto, foi a fé, né? Algo que eu acreditava. E nesse contexto, eu consegui terminar minha faculdade, eu consegui ir para o mestrado, fiquei 3 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazendo o meu mestrado, né? Consegui pagar as minhas contas, criar o meu filho, né? E hoje eu consegui ter uma vida, né? Sou militar, sou oficial da Força Aérea Brasileira, eu tenho uma vida estável, eu tenho uma família linda, arrisquei em diversas outras áreas, inclusive o sacerdócio foi uma delas, eu estou aí, né? Em momentos de dificuldade, em momentos que eu achava que não conseguiria, em momentos que eu achei que eu precisaria desistir da minha faculdade e simplesmente me voltar ao trabalho para criar o meu filho na época, né? Agora são 2, mas na época era um filho só, e eu consegui acreditando nessa força suprema, né, nessa força divina, né, que pode sim nos suportar, nortear nosso caminho, nos guiar, e eu acho que a fé é isso, né? A fé nos fortalece, e a cada dia que passava, né, às vezes uma doença, meu filho doente, eu olhava para ele, eu achava que eu não ia aguentar, eu achava que eu teria que parar a minha faculdade para poder cuidar dele, focar somente no trabalho, e não. Né, eu consegui conciliar diversas áreas,
da minha vida, consegui me formar em 5 anos. A faculdade de engenharia é uma faculdade complexa, pesada, geralmente pessoas demoram 6, 7 anos para se formar, e eu consegui me formar em 5 anos, mas movido, motivado por esse combustível chamado fé. Né? E a fé, ele tem algumas... existem alguns tipos de fé, né? Existe a fé religiosa, né? Que ela é pautada num dogma, de fato, né? Existe a fé existencial, existe a fé filosófica, né? Então existem algumas fés. A gente não está falando de religiões, né? Porque religiões existem também essas vertentes, existe religião monoteísta, politeísta, religiões tradicionais, né? Existem alguns tipos de religião, mas a gente está falando de religião. Apesar de ser praticante do candomblé, termos aqui, né, um representante das religiões protestantes, né? Independente disso, a gente está falando de fé. Né? E fé é isso aí, fé é o que nos suporta, é o que nos orienta, que dá certeza de dias melhores, que nós vamos conseguir os nossos objetivos, por mais árduo que ele seja, por mais dificultoso que ele seja. Né? Então, eu utilizo um pouco da minha experiência de vida, né? Eu me considero vencedor, porém, o fato de eu ter alcançado o meu objetivo se dá exclusivamente e puramente pela a minha fé. Né? Obviamente, a gente luta para isso, a gente corre atrás, mas, como eu disse, né, o nosso combustível é a nossa fé. É verdade. E o senhor disse que seu filho estava doente, né? Exatamente. Seu filho estava doente e mesmo assim você continuou com sua fé. Isso é uma coisa rara nos tempos de hoje, porque às vezes pessoas, às vezes tem uma enfermidade, uma doença ali que acontece na família e logo essa pessoa ela descarta a fé, passa já a desacreditar do que ela já acreditava. Né? E isso é muito interessante. Continua sua fé, parabéns. E continuar Aí, uma salva de palmas. Merece. Essa salva de palmas é ótimo, que descontrai o ambiente, né? Aqui é um podcast, né? Então. Pô, uma baita história. E o senhor, pastor? Bom, aqui tem um pouco de falar bastante adolescentes, né? Acredito que eu estou mais velho aqui. E, para mim, a fé é uma ferramenta muito importante para a vida do ser humano. Bem? E, como o Alex falou aqui, para mim, a fé ela mostra muito lado espiritual para mim. Tá? Também vou dar um testemunho de vida. Eu nasci em Complexo Alemão, na Nova Brasília, para ser mais exato, sem muita perspectiva de vida, uma família grande, numerosa, um pai ausente, e tudo nos levava a crer que nós, nenhum dos filhos da minha mãe, chegaria a lugar nenhum, não alcançaria patamar nenhum. Ainda na adolescência, eu conheci um Deus que eu sirvo até hoje. Né? Isso já vai fazer quase 45 anos. Né? É uma vida dentro da minha religião. E essa religião, em prova de fé, ela me abençoou demais. Eu sempre falo, né, por onde ando, que eu comecei muito novo. Aos 13 anos eu comecei a trabalhar, porque eu precisei trabalhar. Eu não consegui concluir uma faculdade. Comecei a fazer uma faculdade de comunicação, mas devido à necessidade financeira, à dificuldade da época, naquele tempo o ensino era presencial, não existia nada, tudo era biblioteca, tudo era feito. Inclusive a prova que você fazia, você tinha que pagar o papel. Então era muito mais difícil do que é hoje. Não tinha um leque de faculdade que tínhamos hoje. E na época a comunicação não era uma coisa barata. Por esse motivo eu tive que interromper. E mesmo assim, Deus me abençoou. Né? Hoje eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha família. Sempre trabalhei, me aposentei ainda novo, comecei novo. E a minha maior prova de fé me firmou